Olá, meus amigos e minhas amigas. Já posso adiantar que a Ucrânia sofreu nesse domingo um dos maiores ataques aéreos dos últimos meses. No entanto, iniciamos o vídeo de hoje falando sobre a linha de frente, mais precisamente sobre Toretsk. Ontem, sábado, os russos avançaram por lá, no contexto das operações ofensivas que seguem sem parar. Imagens geolocalizadas publicadas na sexta e no sábado mostram que eles chegaram a ocupar ruas como a Naberezhna e a Promeneva, no sul da cidade. Mas os avanços não ficaram restritos só em Toretsk. Na direção de Pokrovsk também ocorreram avanços. Imagens geolocalizadas publicadas ontem, sábado, mostraram uma bandeira russa levantada em Ryorivka, um ponto estratégico ao sudeste de Pokrovsk. Parece que eles realmente tomaram o controle do lugar, já que o próprio Ministério da Defesa da Rússia confirmou isso, dizendo que a 15ª Brigada Motorizada, conhecida como Hussards Negros, foi quem liderou a ocupação. Aí não fica por aí, gente. Na região de Kurakov, os russos também conseguiram um avanço. Vonesenka, que fica ao norte, e alguns campos ao redor foram tomados por eles no dia de ontem. Esses movimentos em áreas rurais eles podem ser um trunfo estratégico, especialmente se tiverem impactos no abastecimento. Há outros relatos, tanto dos russos quanto de blogueiros, mas estou optando por informar apenas avanços que tenham sido registrados por imagens geolocalizadas, verificação independente ou confirmação do lado que perdeu o controle do território. Por falar nisso, lembram que eu falei no vídeo de ontem sobre a infiltração em Chernihiv e que chegaram a hastear bandeira por lá? Pois é, imagens geolocalizadas publicadas ontem mesmo trazem atualização sobre o caso. Essas novas imagens mostram operadores de drones ucranianos destruindo essas bandeiras russas que foram colocadas nessa ponte sobre o rio Sudost. A ponte, gente, conecta Remiak e Kolos, que fica a cerca de 1,5 km ao sul da fronteira com a Rússia, lá no norte do Oblast de Chernihiv. Ou seja, os russos tentaram marcar presença por ali, mas parece que não conseguiram se segurar por muito tempo. Apesar dessa investida, não tem sinais de que os russos tenham conseguido se estabelecer de forma duradoura nessa área. Houve sim uma incursão limitada por um grupo russo de sabotagem e reconhecimento que cruzou a fronteira, mas até o momento não parece que eles mantiveram posições firmes por lá. Agora, gente, vamos falar do ataque que, ao que parece, a Ucrânia já esperava que fosse acontecer há algum tempo. Pois é, hoje, domingo, a Rússia lançou o maior ataque aéreo em quase 3 meses. Segundo as autoridades locais, foram nada mais nada menos do que 120 mísseis e 90 drones lançados contra o território ucraniano, o que acabou resultando na morte de pelo menos 7 pessoas e provocando sérios danos ao sistema de energia. Os ucranianos já estavam há semanas esperando esse novo ataque, especialmente agora que o inverno está chegando e todo mundo lá está com medo de mais apagões prolongados. Essa preocupação é porque o sistema de energia deles já está bastante danificado por ataques anteriores. O que se viu, gente, em Kiev foi um festival de barulho, com as defesas aéreas tentando interceptar os drones que voavam pela capital. Explosões fortes ecoaram no centro da cidade durante a madrugada e a população acabou se refugiando nas estações de metrô, pessoas enroladas em casacos de inverno tentando se proteger. Maxim Tichenko, da DTEK, a maior empresa privada de energia da Ucrânia, disse que os danos foram pesados nas estações de energia da empresa. E ele ainda reforçou que esses ataques só evidenciam a urgência de mais sistemas de defesa aérea vindo dos aliados ocidentais. Quanto ao estrago, fica difícil saber a extensão exata. Isso porque, depois de tantos ataques, os ucranianos estão sendo meio que cautelosos em divulgar detalhes sobre o estado da rede elétrica. Bom, mas pelo que se sabe, o impacto atingiu infraestruturas críticas em várias regiões, desde o oeste, Volyn, Rivne e Lviv, até o sudeste, Dnipropetrovsk e Zaporizhia. A DTEK teve que impor cortes de energia emergenciais na região de Odessa, enquanto em outras 3 áreas esses cortes já tinham sido suspensos até o fim da manhã. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que o alvo era realmente a infraestrutura energética que alimenta o complexo militar industrial da Ucrânia. O próprio Zelensky falou que a intenção do inimigo era, de fato, destruir essa infraestrutura. A Força Aérea de Kiev, gente, afirmou que conseguiu derrubar 104 dos 120 mísseis lançados e abater 42 drones. Mas ainda assim o estrago foi grande. Pelo menos 7 pessoas morreram nas regiões de Lviv, Mykolaiv, Odessa e Dnipropetrovsk. A Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, chegou a mobilizar sua força aérea por precaução. É que o último ataque em grande escala em Kiev tinha sido lá em agosto, quando mais de 200 drones e mísseis foram disparados. Gente, o que está rolando agora é que Moscou está aumentando a pressão, especialmente enquanto eles registram ganhos rápidos no campo de batalha no leste, como vimos.
Eles estão tentando tomar de vez a região industrial de Donbás. Por outro lado, as tropas ucranianas ainda estão tentando segurar um pedaço de terra que conseguiram tomar em agosto na região de Kursk, na Rússia. Como comentamos ontem, Kiev já até sugeriu que essa área pode ser usada como moeda de troca em uma possível negociação no futuro. Rolou também uma certa alfinetada nas conversas diplomáticas. Sibirra, um representante de Zelensky, disse que esse ataque foi a verdadeira resposta de Moscou após algumas ligações recentes de líderes para Putin. Como vocês lembram, o chanceler alemão Olaf Scholz ligou para Putin pela primeira vez em 2 anos, pedindo que a Rússia retirasse suas tropas. Mas com certeza Kiev não gostou muito disso e viu isso como uma possível abertura para aliviar o isolamento de Putin. O primeiro-ministro da Polônia deixou claro que esse ataque mostra que a diplomacia por telefone não vai substituir o apoio real e completo do Ocidente à Ucrânia. E ele ainda disse que as próximas semanas vão ser decisivas não só para a guerra, mas também para o futuro da Europa. Bom, gente, quando observamos as ações russas contra as regiões mais centrais da Ucrânia, temos visto que os russos estão inovando suas táticas de ataque de longo alcance. Agora eles estão usando drones Iskra-Sherod e drones Sherod equipados com ogivas termobáricas para confundir e desgastar as defesas aéreas ucranianas. Segundo uma reportagem da Associated Press, publicada ontem, essa zona econômica especial em Elabulga, na Rússia, que monta drones Sherod fornecidos pelo Irã, começou a produzir centenas de drones Iskra e, mais recentemente, drones com essas ogivas explosivas mais potentes. E aqui é que a coisa fica complicada. Os drones Iskras estão sendo usados para forçar a Ucrânia a gastar seus recursos de defesa, como mísseis antiaéreos e guerra eletrônica, em alvos que, na verdade, são apenas o que o nome diz, iscas. Um especialista militar ucraniano falou para a Associated Press que mais da metade dos drones lançados recentemente pelos russos, na verdade, eram iscas. E o coronel Yuri Ignat, que é chefe do gabinete de imprensa da Força Aérea Ucraniana, explicou que esses drones iscas são praticamente idênticos aos drones armados Sherod quando vistos pelos radares. Ou seja, os ucranianos têm que tratar todos como ameaças reais, gastando munição e recursos para derrubá-los. Agora, qual é o plano dos russos com isso? Está claro que eles estão tentando esgotar as defesas aéreas da Ucrânia, forçando os ucranianos a gastar seus mísseis e sistemas de bloqueio eletrônico nos drones Iskra. Com as defesas enfraquecidas, fica bem mais fácil para a Rússia lançar mísseis de cruzeiro e balísticos que podem causar muito mais estrago. Além disso, essa estratégia com drones Iskra também permite que os russos identifiquem onde estão localizadas as defesas ucranianas. Eles conseguem isso antes mesmo que os sistemas de defesa aérea e de guerra eletrônica derrubem esses chamarizes. Para piorar, a Rússia está usando componentes eletrônicos sofisticados, incluindo cartões SIM ucranianos e até sistemas Starlink, para dificultar que esses drones sejam detectados e neutralizados. A Força Aérea da Ucrânia já tem notado cada vez mais o uso de drones desconhecidos, ou provavelmente esses drones variantes de drones Iskra, durante os ataques noturnos que combinam drones e mísseis. Bom, gente, mudando de assunto e de continente, vamos falar de um encontro importante que aconteceu entre Biden e Xi Jinping. Eles se reuniram ontem e chegaram a um consenso bem importante, o de que a decisão de usar armas nucleares deve ser tomada apenas por seres humanos e não por sistemas de inteligência artificial. Mas parece óbvio, né? Gente, mas considerando os avanços tecnológicos e o uso crescente de IA no setor militar, essa conversa entre Biden e Xi Jinping acaba se tornando, sem dúvida, extremamente necessária. O comunicado da Casa Branca disse que Biden e Xi concordaram que é preciso manter o controle humano sobre essas decisões e que o desenvolvimento de IA deve ser feito de maneira responsável, especialmente em contextos militares. O governante chinês também divulgou um resumo falando dessa preocupação, mas, por enquanto, o Ministério das Relações Exteriores da China não entrou em muitos detalhes. Agora vocês podem estar pensando, mas isso vai dar em alguma coisa prática ou é só discurso? Bem, pelo menos esse encontro foi um passo inicial importante para tocar em 2 temas super delicados, armas nucleares e inteligência artificial. A verdade é que os Estados Unidos já estavam há meses tentando engajar a China nessas conversas, especialmente sobre o controle de armas nucleares. Até teve um início de diálogo lá em novembro, não sei se vocês lembram, mas as negociações acabaram esfriando de novo. E olha que um oficial dos Estados Unidos já até expressou publicamente frustração com a falta de resposta por parte da China. E por falar em tecnologia militar, os 2 países já tinham começado a conversar sobre IA em maio, lá em Genebra.
Só que até então essas conversas não tinham chegado na questão das decisões nucleares. Temos visto que, apesar de a Rússia ter um maior arsenal nuclear do que a China, a grande preocupação dos Estados Unidos hoje é com Pequim. O problema é que a China está crescendo rápido nesse campo, e isso tem preocupado o Ocidente, especialmente Washington. A China também modernizou muito seu programa nuclear nos últimos anos. Começaram a produzir submarinos novos com mísseis balísticos, testaram aqueles veículos hipersônicos e ainda fazem patrulhas marítimas com armas nucleares. Isso tudo coloca a China no grupo dos países com a famosa tríade nuclear, ou seja, tem armas em terra, no ar e no mar. Mas, ao mesmo tempo, os chineses dizem que mantêm a política de não usar primeiro e que o arsenal deles é só para dissuasão, ou seja, defesa, sem intenção de ser agressivo. Inclusive, eles têm pedido para outras potências adotarem a mesma postura. Só que em conversas recentes com especialistas dos Estados Unidos, os chineses também dizem que o Ocidente anda exagerando na avaliação das capacidades nucleares deles. Será? O que vocês acham? Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.